muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje a gente vai falar um pouco aqui de embargos de declaração, né? Como a gente vai preparar esse recurso para preparar o nosso processo em relação a um dos pré-requisitos para que ele seja analisado nas cortes superiores, que é o pré-questionamento. Não importa, como eu vinha falando, o teu ramo ali, né? O teu ramo de direito. Se você quer levar um processo para um tribunal superior, um dos requisitos que você vai ter que cumprir, caso você leve esse processo, né, nós estamos falando aqui da competência recursal, né, mas quando você está ali interpondo um RESP, um RE, você vai ter que superar o requisito do pré-questionamento. Tem muita gente, né, que até hoje acha que basta interpor, né, opor o recurso dos embargos de declaração, que a questão vai estar pré-questionada. Né? E eu sempre falo isso, não é isso. Né? E a primeira pergunta que vem à nossa cabeça, né, e é o título aqui que eu quis dar na live hoje, né, se o pré-requisito, né, se os embargos de declaração são pré-requisitos, é o pré-requisito, né, a oposição de embargos de declaração é pré-requisito para o cumprimento do requisito do pré-questionamento, não é requisito de admissibilidade. Não, né, gente? Não é, tá? Não é. O pré-questionamento, como eu sempre digo também, o pré-questionamento, ele está no acórdão. Não é? A gente provoca, como advogados, antes do acórdão. Mas o pré-questionamento, ele está no acórdão. E consiste no quê? No efetivo debate, né, da questão jurídica, seja ela constitucional ou infraconstitucional, que você coloca no teu recurso especial ou extraordinário. Então, o que acontece? Quando esse recurso vai para a Corte Superior, né, o que os senhores ministros e ministras vão olhar? Essa questão foi julgada, né, vamos falar da regra, essa questão foi julgada pelas instâncias ordinárias, ela foi analisada no acórdão. Se eles olharem e verem que ela não foi julgada, não tem pré-questionamento. E eles não podem analisar. Então, o teu recurso não passa da admissibilidade. Então, a gente sabe que um dos meios, né, de provocar esse pré-questionamento, muitas vezes, são os embargos de declaração. Né? Mas nem sempre. Então, eu já fiz vários recursos especiais, até recursos extraordinários, onde eu não precisei, né, interpor os embargos de declaração. Melhor é falar opor, tá? Principalmente na petição. Eu falo que é interpor porque é recurso, mas a gente opõe, né, embargos, geralmente. Então, o que acontece? Então, o teu recurso, se a questão já está pré-questionada, você não precisa entrar com embargo de declaração, né, como pré-requisito de admissibilidade do teu recurso especial extraordinário. Isso não é necessário. Se ela já tiver sido debatida ali, ok. Também, por outro lado, se você não fez o teu dever de casa, não fez o serviço antes, não provocou o debate sobre a determinada questão, e depois que sai o acórdão desfavorável, vier com os embargos de declaração, não é? querendo ali, não é? Provocar o pré-questionamento de uma questão que você esqueceu de tratar na sua apelação, ou nas contrarrazões da apelação, também não vai funcionar. Né? Aí eles não vão conseguir, eles não vão servir para pré-questionar essa questão, porque a omissão não foi do acórdão, a omissão foi sua. Se vocês procurarem isso na jurisprudência, vocês vão encontrar muita jurisprudência nesse sentido aí, né? Que o STJ, inclusive, chama de pós-questionamento. E isso é muito comum, gente, é muito comum. Se você já fez isso na vida, eu também já pensei em fazer isso. Lá atrás, no comecinho, né, eu via, né, quando eu estava, inclusive, dentro dos tribunais, né, a gente ninguém, assim, a gente não dá tempo, a faculdade dificilmente ensina isso para a gente, e às vezes nos livros não fica tão claro. Muitas vezes a gente acaba se confundindo, até porque até a própria jurisprudência de alguns tribunais, ela é capaz de te confundir. O que a gente tem que entender nos embargos de declaração? Os embargos de declaração são também um recurso de fundamentação vinculada. Então, a lei coloca, né, a lei prescreve ali as situações em que eles são cabíveis. Para que esse recurso serve? Né? E deixa bem claro, você tem que indicar nos seus embargos de declaração qual é o fundamento deles. Se é o inciso 1, ou seja, se você está entrando
com seus embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou se você está entrando pelo inciso 2, do 1022, tá, pessoal, do CPC, que eu estou falando, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Então, olha aqui, esse inciso aqui, olha que interessante, quando a gente está falando em relação a pré-questionamento, está muito relacionado com 1022, inciso 2, não é? Que é a questão da omissão. E o que diz aqui a própria lei, o próprio CPC? Não é? Olha, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, né? Então, o que acontece? Questões de ordem pública, por exemplo, né? Questões que são pronunciáveis e examináveis de ofício pelo juiz. Se o tribunal deixou de trabalhar ali uma questão de ordem pública, não é? Por exemplo, fixação dos honorários advocatícios, não é? Pode acontecer. Cabe aí os embargos de declaração, você vai indicar, né, 1022, inciso 2, houve uma omissão. No caso aqui, cabia ao tribunal, né, de ofício, ele tinha que ter verificado essa questão e não verificou. Então, olha só, recurso de fundamentação vinculada, tá, pessoal? O que acontece? Então, de ofício ou a requerimento. E aí, quando fala a requerimento, então são aquelas questões que podem ou não ser de ordem pública, não é? E quando não são de ordem pública, só cabe nessa parte aí do requerimento, não é? E o que acontece? Essas questões, se você não suscitou antes do julgamento, do recurso, da apelação, né, do acórdão, aí os teus embargos de declaração não vão funcionar, tá? Se cair num tribunal técnico, não vão funcionar, tá? Por quê? Porque o requerimento, né, o requerimento dessa omissão se refere ao ponto ou sobre a questão que você requereu que fosse debatido antes do julgamento, tá? Antes do julgamento. Outra coisa, corrigir erro material, né? É o inciso 3 aqui. Então, corrigir o erro material também, né, é uma das hipóteses de cabimento aí do ED, né? E você aí, qualquer erro material, nome da parte, número do processo, alguma palavra trocada, alguma coisa ali que pode influenciar, né, no cumprimento da sentença ou do acórdão, e é relevante que seja corrigido. Então, os embargos de declaração, você vai usar para pré-questionar quando essa questão que deveria ter sido debatida, ou de ofício, né, ou a requerimento que você fez antes, né, não foi, e aí o tribunal se tornou omisso. Ou nas outras hipóteses que eu já falei, né, que também podem aí trazer um esclarecimento do tribunal e também para questionar a questão que você vai querer levar para as cortes superiores. E o que acontece? Por que eu quero abordar esses aspectos aqui hoje com vocês? É para te lembrar que embargos de declaração, tá? Embargos de declaração é um recurso que tem que ser muito bem pensado, tá? Muito bem desenhado, porque é nele que você vai criar a oportunidade, né? É nele que você vai criar a chance do teu recurso especial futuro, do teu recurso extraordinário futuro, ser admitido, ser julgado no mérito. Então, isso aí é muito relevante. Não é um recurso que você vai fazer para cumprir tabela. Né? Tem muita gente ainda que acha que basta interpor os embargos de declaração, que a questão que ele jogou ali vai estar pré-questionada. Não, você tem que dizer, por exemplo, omissão. Né? Se você diz ali, você tem que explicar nos embargos. Por que aquela questão deveria ter sido examinada e não foi? Né? Primeiro, é uma questão de ordem pública, deveria ter sido examinada de ofício e não foi? Ou, eu solicitei, né, eu requeri, eu provoquei o debate, eu suscitei a questão lá atrás, mas o tribunal permaneceu silente. Você vai ter que explicar essa situação. Por que o tribunal tinha que se manifestar? Porque o tribunal pode dizer que não precisava se manifestar sobre essa questão. Outra questão importante, outro ponto importante, é você dizer que essa era uma questão relevante para a solução do caso. Porque o tribunal também pode dizer que a questão não era relevante. Aí você vai ter que subir com o teu recurso na briga do 1022, né? Brigando ali pelo 1022, né? Alegando a violação ao próprio 1022. Então,
Isso aí também é muito relevante. Você entender, né, que você tem que explicar realmente ali no recurso a importância das questões que foram suprimidas, ou até que estão obscuras ou contraditórias, por que elas são relevantes, né, para o julgamento do caso, né, para esclarecimento do caso, né, e aí você vai deixar, já você vai plantar ali, né, você vai montando a escadinha para o teu recurso, seja ele o recurso extraordinário ou o recurso especial. Tem que entender que não é só jogar ali e dizer, foi omisso nesse ponto aqui, pronto, vai pedir esclarecimento. Não é assim. Outra questão muito importante e muito relevante que vocês não podem se esquecer, tá? Tem muito acórdão que a gente vê, né, em vários tribunais, que às vezes você entra ali com os embargos de declaração, fazendo tudo certinho, mas o tribunal, ele não quer, né, ele não quer examinar, está com preguiça, sei lá, ele não quer abrir muito. Então ele recebe os embargos, julga os embargos e diz assim, olha, eu rejeito os embargos, mas considerem-se prequestionadas todas as questões discutidas aqui no processo. Que questões é essa? Gente, isso aí, tomem cuidado, isso não pré-questiona nada, tá? Não pré-questiona nada. Se vier um acordo desse, se você levantou um ponto, né, nos teus embargos de declaração, que você suscitou lá atrás, apelação, contra-razões de apelação, né, o que era uma questão de ofício que o tribunal examinou deveria ter sido examinada. E o tribunal vem com essa resposta nos teus embargos, considerem-se questionadas todas as questões debatidas. Que questões debatidas? Se ele não debateu, ele não debateu. Ele não debateu. Então você vai ter que levar também, levar dentro do teu recurso especial, especificamente, a alegação de violação ao 1022, inciso 2, porque esse tipo de acórdão de AD, ele não prequestiona nada, tá bom, pessoal? Outra falha que eu vejo, né, o advogado entrar com os embargos de declaração para efeito de pré-questionamento, sem ter feito nada do que eu falei até agora aqui, sem ter seguido aquela sequência obrigatória que ele tem que seguir. Não existe embargos para efeito de pré-questionamento, existem embargos para suprir omissão, para corrigir obscuridade, para corrigir contradição ou erro material. E o que acontece? Presentes esses vícios, você entrou com os embargos, o acordo é obrigado a suprir a omissão. E aí você faz o pré-questionamento. Mas não é você provocou. Quem faz o pré-questionamento é o tribunal. O pré-questionamento está no acórdão, tá? Não está na tua peça recursal, na apelação, nas contrarrazões de apelação, não está na peça recursal do recurso especial, muito menos do recurso ordinário, e também não está nos embargos de declaração. O pré-questionamento está nos acórdãos, tá? Ou da apelação, ou complementado pelo acórdão dos embargos de declaração. Outra questão importante é que caminho, então, Mário, que eu faço? Que caminho que eu sigo se o tribunal ele insiste na omissão, por exemplo, se nega a julgar a questão, como é que eu vou fazer aí? Então, o caminho que você tem que fazer, que o jurisprudência do STJ já se consolidou nesse sentido aí, embora tenha alguma discussão na doutrina, se era necessário ou não, mas você tem que, no seu recurso especial, em sede de preliminar, você tem que levantar como preliminar a violação ao próprio artigo 1022, inciso 2, e daí depois entrar mesmo na questão dos dispositivos, discutidos até então no processo ali, que deveriam ter sido discutidos e que foram violados. Você pode entrar também nessa própria violação, mas tendo a preliminar de violação ao 1022, porque aí você pode pedir o quê? Você pode pedir a aplicação da sistemática do 1025. O que diz o 1025? Ele trata do pré-questionamento ficto, é uma inovação desse novo Código de Processo Civil. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. O que diz? 1025 do CPC. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, o que acontece? Vai ser, aí vai estar na discricionariedade do Tribunal Superior
se ele vai aplicar, o que é? Se ele vai passar direto para o julgamento daquele dispositivo que você queria que o tribunal se pronunciasse sobre ele nos embargos de declaração, ou na apelação, ou nas contradições de apelação, o tribunal não se pronunciou, não é? E que o tribunal se manteve silente, aí o Tribunal Superior vai decidir se ele entra direto nessa questão dessa violação ou não, ou se ele determina a baixa, o retorno dos autos ao tribunal de origem, para corrigir a falha com base na violação do 1022, inciso 2, tá? Mas aí você tem que escalonar e preparar o teu recurso especial direitinho, fazer esse encadeamento lógico aí no teu recurso especial, alegar, impreliminar a violação 1022, pedir, se possível, se o Tribunal Superior entender suficiente que a causa está madura, não é? O julgamento direto em relação ao mérito do recurso especial, né? Que aí são aqueles dispositivos que, teoricamente, não estão efetivamente pré-questionados, mas estão fictamente pré-questionados na posição, no entendimento, naquele caso, do STJ ou do STF. Né? Então, a gente está, por exemplo, toda semana eu tenho, né, pelo menos, que fazer algum embargo de declaração, né, seja pela Procuradoria aqui do DF ou pelo escritório, em casos aqui do escritório, que eu estou preparando para uma RESP, ou para um RE, ou para ambos. E na semana passada eu falei muito disso, né, da questão de você ter, por exemplo, questão de súmula 7, como é que você escapa de uma súmula 7? Né? Quando você vê ali que está se desenhando uma premissa fática, né, num acórdão que não é aquela que você quer, você tem que deixar isso certo por meio dos embargos de declaração. Você tem que corrigir essa falha, esse desvio do caminho do tribunal em relação ao desenho do conjunto, né, do desenho dos fatos ali que estão em discussão na causa e que não vão poder ser rediscutidos nos tribunais superiores. Você tem que usar os embargos de declaração para tentar reverter essa tendência que vai te impedir o acesso depois, posteriormente, aos tribunais superiores, seja pelo RESP ou pelo RE. Você não vai conseguir mais, porque vai ficar ali, se ficar desenhado uma premissa fática, que não é a que está na realidade, ou a que está não é diferente do que se desenha de fato ali nos autos. Né? Mas você deixa passar, depois não adianta você vir no recurso especial extraordinário e dizer, olha, excelência, mas a prova dos autos está diferente, não é isso que o tribunal está falando. Gente, isso não dá para fazer em recurso especial extraordinário. Infelizmente, por muitas vezes você vê essas aberrações dos processos, né? Acontece isso não raras vezes, só que você não tem chance nenhuma. O STJ às vezes até olha e vê, fala, caramba, o tribunal, o que o assessor que vai analisar, a gente olha, quando eu era lá, né, olhava o tribunal e falava, nossa, realmente o tribunal não analisou bem a prova, mas eu não posso fazer nada agora. O ministro vai olhar, a ministra vai falar, eu não posso mexer nisso aqui. Né? Eu não posso, eu tenho a súmula 7 que me impede. Então, isso que a gente tem que estar muito, muito, muito atento, né, também, que é uma questão muito importante. Como é que você vai desenhar, não é, o teu processo? Qual é o ponto relevante, qual é o óbice que você vai ter que enfrentar no recurso futuro? Seja ele um recurso especial extraordinário, e isso você muitas vezes já tem que trabalhar nesses embargos de declaração, né, para abrir esse caminho. Por isso que eu digo que recurso especial, recurso extraordinário, né, mas principalmente isso acontece mais no especial. Recurso especial metralhadora, né, aquele recurso que o cara indica, né, a parte indica 10, 15 artigos de lei como violados, não vai funcionar, porque você não vai conseguir fazer esse trabalho artesanal, pontual, em cada um daqueles dispositivos, né, em cada uma daquelas questões que se refere a cada uma daquelas normas. Isso aí é muito complicado, não é de se fazer. Mas no 1022, vocês peguem ali, o parágrafo único é muito relevante, né? O parágrafo único é muito relevante, né? Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Então, olha que interessante, isso aqui é uma questão de ofício, né? Uma questão examinável de ofício. Você não precisa ter efetivamente falado desses julgamentos, né? No IRDR, né, por exemplo, ou de outros, ou de regimes de recurso especial e recurso repetitivo, né, o recurso extraordinário e recurso repetitivo, assunção de incompetência, incidente de assunção de incompetência. O tribunal tem que conhecer, não é? Iura nuvit curia. O tribunal conhece o direito.
Era obrigação dele se manifestar sobre o distinguish do teu caso em relação a esses, tá? Então, aí, se não se manifestou, cabe os embargos de declaração, tá? Para suprir essa omissão. Outra questão, incorre em qualquer das condutas descritas no 489, parágrafo 1º, que está muito relacionado aí com a dialeticidade do processo, né? Ou seja, o que é a dialeticidade? São as partes e o órgão julgador lerem o processo, julgarem aquele caso, não julgarem, não trazerem petições e decisões padrões para os autos que serviriam para qualquer caso, né? Ou trazerem fundamentos rasos, né? Indicando, por exemplo, aplica-se essa súmula aqui, pronto. Por que aplica a súmula? Você tem que explicar, né? O juiz, o tribunal, o ministro, tem que dizer por que ele está fazendo incidir aquela súmula. Não é só dizer, nesse caso se aplica a súmula tal. Não. Por que se aplica a súmula 7? Onde é que ele está? Qual a parte da petição? Onde no processo que se exige o reexame de provas? Então, isso é muito relevante, tá? E é muito relevante você saber que você vai sempre apontar a omissão ao 1022 e não ao 489, parágrafo 1º, porque o 489, parágrafo 1º, eu vou até abrir aqui, ele está te dando as hipóteses em que o próprio CPC considera que já há o vício no julgamento, no acórdão, na sentença. Ele está te dando os exemplos. Ó. Se acontecer isso, já há a questão do 1022 ali, da omissão da decisão. Ela já é omissa de pleno direito, entendeu? Você não precisa trabalhar muito. Você vai dizer que aconteceu isso. Você vai demonstrar onde que aconteceu. Você não houve... O que vai violar esse A489, parágrafo 1º? Não é esse primeiro julgamento do ED. Não é. Você está apontando a omissão ali, tá? Você está apontando por que houve a omissão. Aí vem aqui, ó. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que aí vem todas as hipóteses aqui, ó, 1 a 6. Então vou ler alguma, ó. Se limitar a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Dialeticidade. Né? Dialeticidade. Né? Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. De novo, dialeticidade. Né? Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Dialeticidade. Estão entendendo, gente? Olha que coisa interessante. Isso aqui é o ouro para a gente. Seguindo, ó. Aí não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aquilo que eu falei, né? A omissão tem que ser relevante. Se não for relevante, não tem omissão. Não é para efeitos de pré-questionamento. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. De novo, dialeticidade. Não é? Deixar de seguir enunciado ou súmula jurisprudência sem demonstrar a existência de distinção. Então, tudo aqui, gente, tudo aqui está relacionado com a dialeticidade. Não é? Então, essa questão também é muito importante. Então, embargo de declaração é um recurso de extrema importância se você vai precisar utilizá-lo, tá? Se você vai precisar utilizá-lo para abrir essas portas aí do pré-questionamento, né? Configurar o pré-questionamento no teu caso e abrir as portas para o teu recurso especial ou para o teu recurso extraordinário ou para ambos. Então, o que acontece? Conclusões. Não precisa sempre embargar. Se já está pré-questionado, você já está com a tua questão resolvida. Não adianta embargar alegando omissão sua. Né? Se você não tratou dessa questão antes, ela não era uma questão examinável de ofício, não vai caber embargo. Os embargos de declaração, eles vão caber, eles vão ser rejeitados. Só que eles não vão servir para pré-questionar. Eles não vão ter essa função. Não vão salvar a tua pele. Terceiro, saber trabalhar muito bem essa questão do 489, parágrafo 1º, né? E que está ali no parágrafo do 1022. Né? Então, de quando que o nosso sistema processual civil, ele já pressupõe, né? Ele já pressupõe que houve a violação ali ao 1022, que a decisão, né, é omissa. Então, isso é muito importante saber trabalhar com isso daí, tá? E
E, por fim, né, lembrando que embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, mas muito técnicos, onde você não vai querer uma reapreciação de uma parte da sentença ou do acórdão. Né? Eles não servem para isso. Né? Isso aí já vai ser objeto do teu recurso subsequente. Eles servem para corrigir exatamente esses vícios. Eu vejo muito no dia a dia, muita gente manejar embargos de declaração sem nem mesmo apontar esses vícios. Né? O que eu faço quando eu respondo uns embargos de declaração desse? Eu já levanto uma preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, que são recursos de fundamentação vinculada, né? Em que, se a parte nem aponta nenhum desses vícios do 1022, não é caso de embargo de declaração, que eles não devem nem ser conhecidos. Às vezes cola, viu, pessoal? Cola, porque tecnicamente deveria colar. Não são todos os julgadores, né, que aceitam essa preliminar, acabam rejeitando o ED no mérito, mas é muito importante você mostrar que você conhece a técnica, sabe o que está fazendo ali. Quando há a possibilidade de efeito modificativo, quando a omissão, o vício, a contradição, ela é tão grande, não é, que se o tribunal tivesse, não tivesse cometido aquele vício, praticado aquele vício, né, por exemplo, não tivesse sido omisso sobre aquele ponto, a hora que ele tiver que julgar aquele ponto, ele vai ter que julgar de uma forma diferente o caso, né, ele vai ter uma conclusão diferente. Aí você tem que pedir ali os efeitos modificativos como uma sequência lógica, né? Lógico-jurídica do provimento dos seus embargos de declaração. Isso é muito importante. Se você fizer os seus embargos, tudo que eu falei aqui, se você seguir essa sequência lógica, né, de suscitou uma questão antes, né, essa questão o tribunal não analisou, você levantou de novo nos embargos. Olha, tribunal, você foi omisso numa questão que eu suscitei lá atrás e que era importante, relevante, você não analisou. Né? Ou você deixou de analisar uma questão de ordem pública, que você deveria examinar de ofício. Seus embargos não podem ser jamais tidos como protelatórios. Né? O que são embargos protelatórios? São aqueles embargos que eu falei, totalmente fora da técnica. Embargos, por exemplo, que nem apontam nenhum dos vícios, né, que o artigo 1022 indica ali, né? Contradição, obscuridade, omissão, erro. Se você nem aponta isso e entra com embargo de declaração, você corre o risco de ter esses embargos declarados como os embargos declaratórios e sofrer uma multa aí, uma punição. Né? Ainda mais se forem segundos embargos, né? Ou terceiros embargos, né? Que pode acontecer. E o que acontece? Se você faz isso, né? E isso tudo também está muito relacionado com a sua posição ali no processo. Não é? Por exemplo, você ganhou. Né? A apelação, muitas vezes eu entro com embargos, e na maioria das vezes que eu entro com embargos de declaração, são nos casos que eu ganho. Né? Que eu ganho, geralmente para discutir os honorários, alguma coisa assim. O que acontece? Se você ganhou o processo, né? Você vai ser o credor, você vai ter uma coisa a executar. E entra com embargo de declaração, não faz sentido o tribunal marcar, rotular, e considerar os seus embargos de declaração como embargos protelatórios. Né? Isso aí vai estar ali, no processo, nas circunstâncias de cada caso, o juiz, o tribunal vão entender, vão ver se os seus embargos são protelatórios ou não. Agora, quando você interpõe, opõe, melhor dizendo, embargos totalmente sem técnica, que nem aponta esses vícios, discutindo, rediscutindo pontos que não devem ser discutidos naquele recurso, mas sim em recurso próprio, você já corre um risco pequeno de ter esses embargos tidos como protelatórios. Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Lembrando ainda que multa por embargos declaratórios ainda se acumula com quando muda, de grau de jurisdição, com a majoração dos honorários recursais, os honorários recursais, que na verdade é a majoração dos honorários fixados na sentença, tá? Pelo trabalho extra do advogado exercido nos tribunais. Então, são partes cumulativas aí. Então, fiquem muito espertos com isso aí. Tá bom, pessoal? Então, obrigado a todos vocês. Muito boa noite.